Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, paz a esta casa. Sábado, 11ª semana do tempo comum. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre o descendente do profeta Joiada. O seu filho Zacarias se tornou profeta também. E Joiada tinha colocado Joás no poder. Então Joás tinha uma dívida de gratidão com o pai de Zacarias. E o Joás tinha que tratar muito bem Zacarias, porque o pai de Zacarias, o Joiada, o colocou no poder. Mas não é o que acontece. Acontece um grande momento de ingratidão, não só com o filho do profeta, mas também com o próprio Deus. E esse é um problema desde o início, quando Israel resolveu ter um rei. De repente Esaú não queria mais obedecer ao profeta. Então ele nomeou Davi, que era obediente. E parece que essa história ao longo do tempo vai se repetindo. De reis que chegam alçados ao poder, ungidos por Deus, ungidos pelos profetas, mas depois de um determinado tempo, abandonam a Deus, não querem mais seguir as orientações dos profetas. E aí atraem desgraças para si e para toda a nação. Vamos então à primeira leitura de hoje. Mataram Zacarias no pátio do templo do Senhor. Leitura do segundo livro das Crônicas, 24, de 17 a 25. Depois da morte de Joiada, Joiada é o profeta que colocou Joás no poder. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Olha só, eles se prostraram diante do rei. Então isso inflamou de orgulho o rei. Peraí, estão me adorando? Ele gostou da ideia de ser tratado como uma divindade. É isso que está escrito aqui. Atraído pelas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvido. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. E ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgredis os preceitos do Senhor? Isso não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada por ordem do rei no pátio do templo do Senhor. Então nem Zacarias, a quem o Joás tinha uma dívida de gratidão por ser filho do profeta que o colocou no poder, nem a ele respeitaram. Mataram o profeta Zacarias a pedradas. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do Zacarias, lhe tinha feito, e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Isso me lembra a cena em que Santo Estevão está sendo apedrejado. E como acontece aqui com Zacarias, que rogou a eles uma punição. Talvez aqueles que apedrejavam Estevão também esperassem de Estevão alguma coisa nesse sentido. Vocês vão pagar pelos que estão fazendo, isso vai ser cobrado um dia. Eles esperavam ouvir alguma coisa nesse sentido do Estevão, seguidor de Jesus. Mas Estevão estava ali orando e pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o apedrejavam. Pai, não lhes leves em conta esse pecado. Isso é bem diferente do Antigo Testamento, como vemos aqui. O profeta está pedindo justiça, está pedindo vingança, está pedindo que essas pessoas paguem pelos que estão fazendo. Está praticamente amaldiçoando a eles, ao contrário do que fazem os discípulos de Jesus. Estevão, assim como Jesus na cruz, estava orando pelos seus algozes. Mas vamos voltar aqui ao Antigo Testamento. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor veja e faça justiça.
Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás. Aí veio um outro exército atacar esse povo. Esse povo que tinha abandonado Deus, que estava adorando ídolos, troncos de árvores. Logo veio a cobrança. O exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco, ou seja, escravizou esse povo. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, ou seja, era fácil se defender deles, não é? O exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou na mão deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor. Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele. E agora os próprios soldados conspiram contra o rei. Olha quanta desgraça por terem se afastado de Deus. Então seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada. Resolveram vingar a morte de Zacarias. E mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja o que acontece quando essas autoridades se afastam de Deus. Alçam ao poder, ajudados por Deus, ungidos pelos profetas, e quando estão lá no auge, querem eles ser adorados, querem eles ser colocados no lugar de Deus, como aconteceu com o primeiro rei, Saul, né, que antecedeu a Davi. Saul queria ser adorado como rei, não queria mais ouvir o profeta, não queria obedecer mais ninguém. Então nós precisamos realmente que estejam no poder pessoas que temam a Deus, que tenham princípios cristãos, não é? Porque senão todo o povo padece. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Olha só, guardarei a minha graça para ele, eternamente. Creio que Deus está falando aqui de Davi. Eu firmei uma aliança com o meu servo, o meu eleito. E eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Falei? Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, ou seja, a descendência dele. Tua linhagem, de geração em geração, garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei a minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei a sua descendência. Daí vem Nossa Senhora e São José. E o seu trono, tanto tempo quanto os céus há de durar. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando, violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos, punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhe fiz. Oh, aleluia! Guardarei eternamente para ele a minha graça. Veja que Deus fala em castigo, mas ao mesmo tempo ele diz que não vai retirar a graça e o favor. Então Deus, na verdade, não é que ele castiga, ele educa, né? Então Deus pune aqueles que ele ama. Olha só. Castigarei seus crimes com a vara, com açoites, flagelo, punirei suas culpas, mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhe fiz. Esse juramento de que a descendência de Davi estaria no trono para sempre. Amém? Aclamação ao Evangelho. 2 Coríntios 8:9. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante a sua pobreza. Amém. Evangelho.
Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 6, 24 a 34. Continuando o Sermão da Montanha. Vamos aqui conhecendo cada dia mais o pensamento de Cristo, para que esse pensamento de Cristo seja o nosso também. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Em outra tradução, não podeis servir a Deus e a Maamão. Maamão era uma divindade, um ídolo da riqueza. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da sua própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, vamos dizer assim, lá do mato, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Que palavra maravilhosa, irmãos. O que mais nos acomete hoje são as preocupações. Preocupações financeiras. Preocupações do sustento da casa. Você veja. E Jesus está dizendo assim, não, busca primeiro viver o reino, viver a minha palavra, essas coisas. O Pai sabe que você precisa. O Pai, esse mesmo que não deixa um passarinho morrer de fome, não deixa a erva do campo mal vestida, né? Deixa ela linda. Esse mesmo Pai é teu Pai. E o teu Pai cuida de você. Então, é uma palavra de confiança que Deus está dando a nós com relação ao Pai. Eu tenho um Pai. Eu tenho a quem recorrer. Ele não vai me deixar na desgraça, na penúria. O que o Pai quer de mim? Que eu busque o reino, que eu busque a santidade, que eu busque viver aquilo que Jesus ensina aqui. Viver a paz, viver a harmonia, viver o amor, viver o perdão, a reconciliação. Sermos diferentes nesse mundo. E ele chega a dizer duramente, quem se preocupa em ficar rico, são os pagãos. A vocês é pedido que se preocupem em entrar no céu. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aleluia. Eu conheço um testemunho, até no meu livro aqui, só um pouquinho. Esse livro aqui, eu fiz questão de colocar um testemunho de uma pioneira da renovação carismática em Cuiabá. Não sei se a câmera vai pegar bem. Tem a foto dela aqui. É a dona Edviges Crisóstomo. E eu pedi para ela contar o testemunho de como que ela conheceu
Deus, como que foi na vida dela. E ela deu um testemunho justamente sobre essa passagem aqui. Que ela disse que num determinado momento da vida dela, quando ela começou a participar da igreja, ela estava passando por um grande momento de depressão. Estava até tomando remédio para depressão. E no retiro, onde ela conheceu o padre Eduardo Dougherty, pioneiro da renovação carismática, ele convidou as pessoas a fazerem um momento de silêncio. Eu vou ler como ela colocou aqui, ó. Assim aconteceu comigo. No encontro pregado pelo padre Eduardo Dougherty, em setembro de 80, fui a um aprofundamento de dons, de carismas, né? Num determinado momento, o padre nos convidou para passearmos pela chácara e meditar a palavra que Deus enviasse no nosso coração. E aí ela abriu a Bíblia e me veio, diz ela, a passagem de Mateus 6, 24 a 34, essa que estamos meditando hoje. Que comeremos, que beberemos, não vos preocupeis com essas coisas. Como nós já lemos a passagem, eu não vou repetir que está aqui. Eu vou ler a conclusão dela aqui. Tive uma profunda experiência do amor de Deus. Jesus me libertou de uma depressão, da qual eu estava em tratamento com remédios controlados e que não foi mais necessário para o meu controle emocional. Aleluia! Fui tomada por um grande amor à palavra de Deus e investida de uma enorme coragem para assumir a coordenação da RCC, na qual caminhei por 10 anos difundindo a RCC na Arquidiocese de Cuiabá. Essa palavra, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso mudou a vida de tantas pessoas, porque a dona de Virges foi quem fundou o Vinde Verde. Ela coordenou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto Vinde Verde. Eu acho que quando o Vinde Verde já estava lá na Universidade Federal, porque não tinha onde pôr mais tanta gente, aí ela passou a coordenação para outra pessoa. E depois o Vinde Verde foi para o estádio. 40 mil pessoas sendo evangelizadas, porque essa palavra que nós lemos hoje, aqui, não vos preocupeis com o dia de amanhã, tocou o coração dessa mulher de Deus. Queira Deus que você também seja tocado hoje, de ter uma confiança nas palavras de Jesus. Você tem um Pai, e um Pai que cuida de ti. Então, fecha teus olhos e diga: Pai, eu sei que és o meu Pai, por isso eu entrego a minha vida em tuas mãos. Os meus problemas, Senhor, eu entrego em tuas mãos agora. Está tudo entregue em tuas mãos. Melhor que esteja em tuas mãos do que nas minhas, Senhor. De minha parte, eu vou cuidar cada vez mais de conhecer a tua palavra e te amar cada dia mais. Amém. Aleluia. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Antes que alguém pergunte, não tem mais esse livro para vender. Graças a Deus, eu depositei esse projeto na mão de Deus e vendeu tudo. Esse aqui é um dos únicos exemplares que sobraram. Amém? Fique em paz, Deus abençoe e não se esqueça, o Pai está contigo. O Pai cuida de você muito mais do que Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. A paz de Jesus e o amor de Maria. Amém.